Porque o tema da campanha é entra no teu quarto, né? Fecha a porta. Quarto de guerra, o tema da campanha. Vida ou morte? O Senhor me deu uma palavra que se encontra no livro de Atos. Eu preguei sobre uma serva do Senhor, que a Bíblia diz que ela era boa em obras. Ela era riquíssima em obras, o texto diz, só que ela morreu. E ela, mesmo morta, o Senhor incomodou, né, o povo que foi atrás de Pedro. Pedro, quando vai atrás dessa mulher, Tabita era o nome dela. Interessante que o texto diz que colocaram o corpo de Tabita no quarto mais alto. Foi aí onde eu preguei, o quarto mais alto, né? O lugar onde Tabita tinha relacionamento com Deus. Foi lá que deixaram o corpo dela. Não velaram o corpo dela, diferente dos outros, né? O corpo ficava na casa, em ambiente para que todos visitassem, e as pessoas chorando e tal. E o quarto dela foi diferente. O corpo ficou no quarto, muito forte. E o Senhor foi lá e utilizou de Pedro e ressuscitou aquela mulher. Ressuscitou ela. E teve outro quarto também que eu preguei, de um rei, que a Bíblia diz que ele se coloca sobre a sacada do quarto, de lá cai, adoece e procura outros deuses. E o Senhor manda perguntar para ele: acaso eu não sou Deus? Só porque tu não me procuraste, agora tu vai ficar aí doente e vai morrer. Então a gente percebeu, né, que o quarto é lugar de oração e não de observação e nem reclamação. Quando nós passamos por guerras, nós temos que buscar ao Senhor. Esse rei, ele foi buscar outro Deus e não buscou o Senhor. Desceu e morreu. E essa mulher, pelas suas boas obras, mesmo tendo adoecido, mesmo tendo morrido, mesmo assim o Senhor foi lá e ressuscitou ela. Muito forte, né? Hoje eu quero trazer uma mensagem que está queimando dentro do meu coração. Josué, capítulo número 1. Eu quero que você leia só o verso 1 e nada mais. Depois de ter morrido Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Só isso. Você pode sentar. Você pode sentar. Eu gosto muito de falar sobre Josué, pois Josué ele tem uma servidão ímpar. A servidão de Josué está além de tudo aquilo que Moisés havia ensinado a ele. Ele era lei, ele fazia a lei. Pois Josué, ele não era soldado de Moisés, ele era servo, e nem era segurança. Mas ele não saía de perto de Moisés, ele não largava Moisés. Moisés dormindo e Josué não saía da porta da sua tenda, não saía, nem de dia nem de noite. Quando o Senhor visitava, a Bíblia diz que uma nuvem do Senhor descia sobre a tenda de Moisés, a tenda da congregação. A Bíblia diz que ninguém, toda a congregação ficava das janelas das suas casas observando a nuvem. Devia ficar poderoso. Eles ficavam nas janelas. Deus vai falar com Moisés. Josué saía da sua casa e ficava na porta da tenda, ouvindo a oração de Moisés. Eu aprendo muito com Moisés porque eu percebo que ele tinha, além de um respeito, ele tinha uma admiração por Moisés muito grande. Uma servidão terrível. É tanto que Josué vai ser dos poucos. Na verdade, só ficou 2 de 12 dos melhores. De 12 dos melhores, Josué e Caleb foram os únicos 2 que herdaram todas as promessas que o Senhor havia liberado sobre a boca de Moisés. Os outros mais jovens que ele e os mais velhos morreram todos. Só eles 2 dos 12 que ficaram. Por quê, pastor? Porque eles creram no que Deus deixou através da boca de Moisés. Eles creram até o final. Até quando eles viram o contrário do que porque o Senhor havia prometido a terra estava lá, as uvas estavam lá, era uma terra que realmente manava leite e mel, mas o Senhor não havia falado que tinha inimigos. E todos os outros 10 reclamando, chorando, gritando, fazendo alvoroço no meio do povo, amedrontando o povo para desistir e voltar. Era melhor voltar para o Egito. Eles gritavam.
E Josué e Caleb dizendo: não, eia, subamos e conquistamos, pois o Senhor prometeu e ele cumprirá. Eles creram na palavra. Josué, ele segurou essa palavra até o final, pastor Glaucio. A servidão dele estava alinhada junto com a sua fé. Eram as duas coisas, servidão e fé junto. E isso aqui no dia de hoje é muito difícil, porque hoje em dia as pessoas até têm fé, mas não têm servidão. As pessoas até dizem que crê, mas o seu crer não se acompanha com a sua servidão, não bate. Sabe quando alguém chama alguém de amo no final, imagina, Kelvinzão, e o Kelvin é bem magrinho, nem bate o nome com a pessoa, né? Felizona, vem as felizona, rapaz, mulherão, aí vem, não é tão mulherão, não é uma mulher de 2 metros de altura, não, é uma mulher normal. Então, às vezes não condiz, porque, né? Então as pessoas hoje têm até fé, um pouco de fé, mas quando a gente procura a servidão na pessoa, não bate, porque a fé é acompanhada de servidão, toda fé. É por isso que hoje você vê as pessoas se chamando de crente, mas você não vê as pessoas chamando de servo. Raros são as pessoas que falam: eu sou servo de Deus. Você fala: você é evangélico? Não, eu sou servo de Deus. Eu vi uma senhorinha de 89 anos dizendo que antigamente os crentes eram conhecidos pela sua servidão. Eles diziam: lá vem o povo da Bíblia debaixo do braço, lá vem o povo que grita. Aí eu vi outro jovem, que não é tão jovem assim, um programa que está tendo no YouTube falando sobre fé, o pastor botou para me assistir lá, e um grande pregador, desde criança, ele é pregador desde criança, ele dizendo que a igreja hoje não é mais reconhecida pela sua servidão. Não é? Quem dera que fosse conhecido pelos crentes que gritam. Hoje nós somos conhecidos pelo povo do escândalo, porque só se fala de escândalo. Você puxa na internet, só vê escândalo da igreja. Mas por que isso, pastor? Porque as pessoas estão tendo fé, mas não estão tendo serviço. E o que engrandece o homem de Deus não é a sua fé, é o serviço. Serviço. Estou falando para o povo. É servidão que faz a pessoa e o povo reconhecer que você é um homem de Deus. Não é só a sua fé. Porque fé, irmã, a gente não demonstra fé. A gente fala fé, mas vivenciar a fé é só a gente, é algo muito individual. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora, servidão não. Servidão não vivencia o servidão só. Não existe servidão solo, não existe. A servidão é de mim para alguém. É quando eu pego aquilo que eu recebi do Senhor, porque o Senhor me deu o Espírito que estava em Daniel, o Espírito de excelência, que é servidão. Daniel servia como ninguém servia. A Bíblia diz que no meio de todos os magistrados, de todos os príncipes, todos os melhores da terra que estavam lá, Daniel se destacava por ser o melhor em tudo. É tanto que foi que o rei fez? O rei pegou Daniel e disse: olha, bote todos os jovens perto dele, que façam e aprendam como Daniel, porque era o melhor. Sabe por que ele era reconhecido como isso? Porque a sua servidão era acima. Diga glória a Deus. E Josué, do mesmo jeito, a sua servidão era grandiosa. Só que quase Josué entra em um processo e não sai. E isso aqui eu vou pregar hoje para que vocês anotem isso e, em nome de Jesus, levem essa pregação por resto da sua vida. Por quê, pastor? Porque Josué, e entre outros homens que eu vou falar da Bíblia hoje, entram em processos, e se não for a mão de Deus resgatar eles desses processos, esses processos podem acabar apagando a sua servidão e destruindo a sua fé. Qual foi o processo, pastor? O capítulo 1 de Josué já começa um texto iniciando com uma má notícia, uma péssima notícia. Qual é a notícia, pastor? Moisés, o meu servo, está morto. Ninguém queria ouvir essa notícia. Ninguém viu Moisés descer do monte como outras vezes ele havia subido, até quando ele ficou 40 dias lá, mas ele voltou. Só que dessa vez ele não volta mais. Por que isso, pastor? Porque a Bíblia que diz que ele sobe e o Senhor visita ele e ele morre lá. E sabe o que eu acho lindo da morte de Moisés? Ele não sentiu nada. Ele descansou no Senhor. Que morte poderosa, né? Não, ele só viu Canaã, mas não entrou em Canaã. Mas ele recebeu a maior promessa que o homem pode receber, pastor.
Lázaro, onde o próprio Jesus disse: aquele que aguentar ou se sustentar até o final receberá a coroa da vida. Eu vejo muitos vídeos, já vi pregador falando: que Moisés não entrou porque bateu na rocha. Que Moisés não entrou porque... Irmão, para com isso. Canaã foi o de menos que Moisés entrou. Moisés não entrou em Canaã, mas a Canaã celestial estava lá. Só que entenda uma coisa: há um processo diabólico tentando parar uma promessa. Qual era o processo diabólico, pastor? Vou te dizer. Diabo tão sagaz que ele teve uma ideia: vou roubar o corpo de Moisés. Para quê? Para que reacenda no coração do povo o desejo do Egito. Qual é o desejo do Egito, pastor Glaucia? Tudo eles tinham um santo para adorar. Tudo eles tinham uma estátua representando alguma coisa, representando algum ser, algum objeto. Um representava Sol como Deus Ra, o Deus da lua. Um representava a beleza das mulheres, outro representava as águas do Nilo. Cada coisa tinha um Deus, uma estátua. E o diabo diz: vou acordar, despertar eles de novo, porque lá dentro do deserto eles tentaram levantar um bezerro de ouro para adorar, e quase dá certo. Mas o Senhor utilizou da mão de Moisés, quebrou o bezerro no meio com as duas tábuas. Meu Deus do céu! E aí não deu certo o processo, mas a semente ficou no coração do povo. E o diabo, que ele faz com a semente que está no coração do povo, ele espera o tempo certo para regar. Isso aqui é perigoso, porque tem semente que o diabo ele espera a hora certa de regar para nascer e dar fruto. Diga misericórdia, diga: está repreendido em nome de Jesus. Qual era a semente, pastor? Vou pegar o corpo dele e fazer com que o povo adore o corpo dele. Aí o Senhor, no livro de Judas, diz que enviou um anjo para guerrear em favor do corpo de Moisés. E até hoje nunca encontraram o corpo dele. Sumiu. Glória a Deus. Só que a semente ficou. A semente ficou tanto que ainda hoje tem pessoas que adoram coisas e não ao Senhor. As pessoas aplicam fé mais em objetos do que no Deus que criou os objetos. As pessoas precisam de alguma coisa para idolatrar. Tem gente, irmão, que idolatra um vaso desse aqui, ó, que ninguém pode nem tocar. Tem gente que idolatra um sofá que não pode nem sentar. O quê? Tem que idolatrar bicho, animal. Uma vez eu não vou nem falar disso não. Eu vi uma mulher tratando um cachorro de um jeito que o marido dela até estava sem graça. Tanto que ela, do jeito dela, era abominável que ela cuidava daquele cachorro. Melhor do que cuidar uma criança. Abominável. Tem coisa que é exagero. E tudo que é exagero é mal, faz mal. Tem uma semente ali. E quase o diabo consegue de novo no capítulo 1. Quase. Por quê, pastor? Josué estava em luto. E o luto era extenso. O luto do homem de Deus era extenso. O homem que era sacerdote, como lá no livro de Ezequiel, eles usavam como turbantes na cabeça, que tinham simbologias. O sacerdote usava, e na testa tinha escrito santidade em hebraico. Quando o homem estava em luto, esse turbante ficava frouxo na cabeça. De longe a pessoa sabia que aquele homem de Deus estava de luto. Terrível era a dor daquele homem, ele afrouxava o turbante. E agora Josué está num profundo luto. Está lá prostrado, está lá chorando, está lá triste. Aí o Senhor olha do céu e vê a tristeza em Josué. Josué, meu servo, Moisés, o meu servo, morreu. Mas eu preciso te dizer algumas coisas. Sim, Senhor. Te levanta agora. Tem de bom ânimo. Porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E tu, se tu seguir todas as leis que foram declaradas pela boca
Deus deu uma ordem. Te levanta. Diga comigo. Te levanta. Aleluia. O Senhor chega para Ezequiel. Livro de Ezequiel. Depois você dá uma vasculhadinha lá, que é uma história muito poderosa. Ezequiel pega a sua amada, a mulher da sua vida. E ele pede ao Senhor: Senhor, eu vou velar minha mulher. Vou viver meu luto. O Senhor chega para ele e diz: Ezequiel, não se aflige com esse luto. Aperta o turbante na cabeça e vai pregoar a minha palavra. Glória. Aí vamos lá no livro de Ruth. Aquela senhora, a sogra, chega para sua nora e diz: tira essas vestes de luto, coloca um bom vestido, coloca um bom perfume e vai, porque o Senhor vai fazer uma grande obra na tua vida. Oh, glória. Aí vem também o segundo livro de Samuel. Abre aí, cara, para mim. O capítulo de número 12, verso de número 19. Lê para mim, pode ler. Segundo livro de Samuel 12, 19. Pode ler bem alto, pode fazer a gravação. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Pode continuar. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Meu Deus. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Aleluia. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Continua. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Meu Deus. Mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. Meu Deus. Continua. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu iria até ela, mas ela não voltará para mim. Meu Deus, só tem. Agora Davi é colocado também no luto. A criança morre. Enquanto ele não, porque o menino estava morto já, mas ele não sabia. O servo estava tentando esconder de Davi. Só que Davi ouviu ele cochichando e perguntou: por que vocês estão cochichando? O que está acontecendo? O menino morreu? Sim, meu rei, o menino morreu. A Bíblia diz que imediatamente ele tirou as vestes de luto, jogou uma água no rosto, botou um sorriso na cara, foi adorar ao Senhor e voltou dizendo: agora vai trazer pão. Mas como assim, Senhor? Eu estava de luto agora, mas acabou meu luto. O menino já era, acabou, eu não posso fazer mais nada. O meu jejum não serve mais nada para o menino. Agora, vida que segue, como diz o outro. Meu Deus. Pastor, você está querendo chegar? Eu estou querendo dizer para você que há aflições na vida da gente, que nós precisamos, a ponto final, de conduzir a nossa vida para os propósitos que Deus quer para a gente. O diabo, ele é especialista em você alimentar e adotar dores. Não é Deus. Deus não quer que você adote dores. Deus não quer que você alimente e regue todo dia dores. Não. Deus quer que você vivencie dores, cresça nas dores, amadureça nas dores, mas não fique com ela todo dia. Passou. A aflição agora, você tem que apertar o botãozinho de acabou a aflição. Senhor, obrigado pelo que eu aprendi. Agora a vida aqui. A gente precisa tentar ouvir a voz do Senhor. A gente precisa passar. Tem gente que está vendo o marido morto tem 50 anos. Irmão, só vai cara, não, está repreendido. Não. Eu sou querendo que você se junte. Caso quando a pessoa está nesse ter um ministério abençoado e te use da terra. Porque ele está cansado do luto. O Deus, nosso Deus, não é o Deus do luto, irmão. Jesus disse que eu vos darei vida. Aleluia. E vida com abundância. Glória. Mestre, eu preciso só velar meus pais. Ele disse que velhos mortos, quem estiver morto junto com eles, vão fazer a obra.
A Bíblia diz no livro de João, depois que os poderosos souberam que Jesus tinha ressuscitado Lázaro, a conversa era: vamos matar Lázaro de novo, para acabar com a fama de Jesus. Mas a gente dizer, a fama de Jesus nunca teve atrelado a morte, nunca teve atrelado a luto. Aleluia. O ministério de Jesus estava atrelado a uma coisa só: Ele nos prometeu vida eterna. A conversa deles é: vamos matar Lázaro, que a gente acaba com o ministério dele. Pode matar. Mata Jesus também. Matando ele, aí que agora seria maior. Vamos acabar com a fama dele. O diabo ele tenta fazer para acabar com as coisas de Cristo dentro de nós. São situações, são assuntos, são problemas que você fica regando todo dia, você fica alimentando todo dia. Mas o Senhor, essa tarde, Ele disse para mim: Cláudio, seja o que for que estiver afligindo a minha igreja, a ordem para a minha igreja essa noite é: te levanta, tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Você não pode ficar alimentando coisas. Tem que vai coleção de dor, irmão. Tem que a gente conversa 5 minutos, a gente fica triste, a gente vai esmurecendo. Parece que a pessoa vai arrancando a energia da gente, mas não é, porque tem gente que fica alimentando as suas dores, criou raiz tão grande, que a gente vai dar um abraço para as suas raízes sagradas tudo na gente. A gente se sufoca. Mas deixa eu dizer uma coisa, meu Deus, não vou dizer não, vou mostrar o meu cinematográfico. Esse dia eu fui para a publicação de graça. A senhora que teve o pé amputado, e graças a Deus, porque o diabo queria amputar a perna toda. O Senhor usou um servo, orou por ela e disse que Deus não ia deixar ela perder a perna inteira. Ela perdeu parte do pé. Por causa de quê, pastor? Por causa daquela doença de sangue. Todo mundo sabe o que é. Não se cuida, etc. Tudo bem. Mas ela fez uma cuidação de graça. Porque ela sentiu que ela ia morrer dentro daquele hospital. Ela sentiu. Ela foi para o UTI, foi entubada. Mas o Senhor teve misericórdia dela. Aleluia. Sabe o que ela disse naquele testemunho que eu chorei que nem a criança? Ela disse: o médico chegou para mim e disse: eu nunca vi isso. Em mais de 30 anos, como médico, eu nunca vi isso que eu vi. Ela perguntou: o que, doutor? Normalmente eu vejo pessoas aqui na lamúria, no sofrimento por causa da doença, e você não. Todos os dias você estava adorando ao Senhor. Ela disse: eu vou fazer o quê, doutor? Eu tenho que adorar o meu Deus todos os dias. Aquela mulher me deu um ânimo assim dentro de mim. Eu vi ela descida com a cadeira de roda, com a lágrima no rosto, adorando ao Senhor, porque o Senhor deu mais oportunidade de vida para ela. E às vezes a gente não, e qualquer coisinha que fica ali querendo entrar no buraco, qualquer coisinha que fica ali se alimentando de coisas terríveis, coisas que nos puxam para as trevas. E o Senhor disse para Josué: ei, Josué, tudo bem, respeita o teu luto. Tudo bem, você vivenciou o luto, mas agora, meu filho, tem um povo te esperando. Te levanta, tem de bom ânimo. Eu tenho uma promessa para cumprir, mas eu preciso que tu se levante. Eu estou dizendo para alguém aqui, ó: Deus tem promessas para cumprir, mas você tem que abandonar alguns lutos, sentimentos que vão consumindo a gente. Davi, o menino morreu, tá bem, adorei, chorei, jejuei, mas agora, meu filho, vida que segue. Sabe o que a Bíblia diz no próximo versículo? E Davi consolou a sua esposa, se deitou com ela e teve um outro filho. E teve assim: e o Senhor se agradou do menino. Quem era o menino, pastor? Salomão. Foi o maior de todos os filhos de Davi. Por que, pastor, que ele teve um filho tão grande? Porque ele já abandonou o luto e disse: vida que segue. Preciso continuar o meu legado. Acabou o luto, minha filha. Bora, vamos trabalhar. Eu preciso deixar alguém na terra, porque os outros filhos de Davi só trouxeram sangue, desgraça, traição. E Salomão construiu o templo do Senhor. O Senhor achou graça em Salomão. Ainda mais porque Salomão pediu uma coisa que ninguém em toda a Bíblia tinha pedido: Senhor, dá-me apenas sabedoria e conhecimento da tua palavra para eu dirigir o teu povo. Aí eu disse para Salomão: Salomão, eu vi graça em ti,
só porque tu pediu essas coisas de mim e não me pediu riqueza, nem a cabeça dos teus inimigos, eu te darei toda a riqueza do mundo, meu Deus. Homem de certeza dos meus inimigos, eu colocarei nas tuas mãos. Mas por que, pastor? Porque Salomão mereceu? Não, porque Davi não ficou atrelado ao seu luto. Nós precisamos pular a página. Nós precisamos olhar para o ambiente e dizer: já está tentando me parar. Eu estava conversando com a Lorena essa semana. O diabo, ele dá um jeitinho, irmão, de tentar paralisar você, porque ele sabe que se ele parar você, ele para outros e coisas, ele para processos, ele para promessas. Mas a palavra de Deus é noite é: te levanta, porque o Senhor é Deus. Quando você para, pessoas que se inspiraram em você param também, porque não estão vendo a inspiração. Há uma tristeza que está tentando consumir a nossa vida. Eu digo isso no geral, porque eu vi o mundo espiritual. Eu vi várias noites para o diabo me visitar na minha casa para me sufocar. Várias e várias noites. Até meu pai disse para mim: meu filho, por isso que estou orando tanto por você. E eu calado, porque eu enfrento minhas guerras calado. Só entre eu e Deus, pedindo a Deus misericórdia. O que eu ouvi toda a madrugada no sussurro era: filho, te levanta. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu sabia que era uma peneira, pastor Carlos. A guerra vem para a igreja, passa por mim, para que chegue só as gotas deles. Só o pastor sabe essa linguagem que eu estou falando aqui. Que a gente serve como escudo do Senhor. Eu vou falar uma coisa que vai ser nessa gravação. Eu sei que os pastores me assistem, que eles me procuram: pastor, assistir a sua pregação. Deus falou comigo. Vou dar um recado para os pastores e para você. Hoje foi um dia que eu pedi ao Senhor: Senhor, quero pregar hoje não. Pensei 2 vezes: não, hoje nós vamos adorar em outro lugar. Aí eu pedi isso para mim: não. Te levanta. Aleluia. Tem de bom ânimo, porque eu sou com você. Eu falei: Senhor, então me dá uma força que vem dos céus. Aí ele disse: abre aí, Lorena, Josué, Isaías 60. Enquanto lá no 60, o Kelvin, até quando isso é lindo, a Bíblia da Lorena está com problema, não, de Isaías. Abre 60, ela diz: ele abre 61. Abre 60 aí, Kelvin, lê para nós. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Levante-se. Aleluia. Refuja. Eita. Porque chegou a sua luz. Eu creio. E a glória do Senhor sobre você. Eu creio. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor. Aleluia. Sobre você se vê a sua glória. Meu Deus. As nações virão a sua luz, e os reis ao fulgor do seu amanhecer. Olha ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. Veem os seus filhos, e as suas filhas vêm carregadas nos braços. Então verás e ficarás radiante. Aleluia. Seu coração pulsará forte. E se Aleluia. encherá de alegria. Aleluia. E a riqueza dos mares lhe será trazida. Aleluia. E a você virão as riquezas das nações. Aleluia. Leu o 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Aleluia. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Aleluia. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, Senhor. no dia da vingança do nosso Deus, Sim, Senhor. a consolar todos os tristes, Aleluia. a ordenar acerca dos tristes de Sião, Aleluia. vestir-lhes de ornamento com cinza, Aleluia. de gozo por tristeza, vestir de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, Meu Deus. plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Aleluia. E edificarão os lugares antigamente assolados
Senhor precisa da gente. Levanta as suas mãos, o Senhor precisa da gente. O Senhor está levantando a gente. O Senhor está trazendo poder para a vida da gente. O Senhor está derramando unção na vida da gente. Eita, meu irmão, coloca dentro da gaveta a tristeza, coloca dentro da gaveta os problemas e te levanta e resplandece, porque o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu. Há um povo esperando a glória de Deus acontecer sobre a nossa face. Não vos entristeçais, meus irmãos. Levantai-vos, oh meu Deus do céu, ó Santo de Israel, adorai ao Senhor, porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. O Espírito do Senhor está sobre nós. O Espírito do Senhor está sobre nós. Recebam a alegria do Espírito de Deus. Recebam a alegria, oh meu Deus do céu. Recebam a alegria que vem dos céus agora. Em nome de Jesus Cristo. Te levanta, minha irmã. Te levanta, meu irmão. O tempo de cantar chegou. Não deixe nada dominar você. O diabo te visitou algumas semanas atrás, tentando colocar uma semente no teu coração, tentando colocar você trancado dentro de um quarto escuro. Mas o Senhor te visita à noite, e a glória dele te resplandece, meu irmão e minha irmã. Te levanta. Oh, aleluia, sai. Oh, Senhor. Oh, Senhor. O diabo ele tem tentado. Ele fica tentando paralisar a gente. Muitas vezes ele parar. Ele cria uma coisa ali, ele cria outra coisa aqui. Daqui a pouco você não vai observando, daqui a pouco você está até o pescoço atolado. Ah, se não fosse a misericórdia dele. Aí o Senhor libera essa palavra. Mas escuta uma coisa. Você acha que é fácil levantar como Deus ordena? Quando eu olho para o filho pródigo, eu só vejo ele tendo força para se levantar quando ele desejou uma coisa. Quem sabe? Teve um desejo. Até então ele estava fraco, estava caído, mas não enxergava. A máscara só caiu quando ele enxergou o limite. Deus está falando para a gente que a gente precisa enxergar o limite. A gente precisa enxergar o limite, que a gente só abre os olhos porque a gente enxerga o limite. Ele está dizendo para a gente que a gente só enxerga o problema quando a gente aceita e bota o olho nele. É isso aqui está me parando. Vou pular por cima disso aqui, que isso aqui vai me matar. Isso aqui vai me destruir, isso aqui. São coisas que vão somando. É alguém que manda uma palavrinha. Você, puf. Alguma discussãozinha, uma coisinha, você vai lá. E tem pessoas que elas são absorvedoras. Ela absorve com facilidade. Aí ela não percebe, ela vai afundando, e não percebe. Se não for o Senhor para nos visitar essa noite e dizer: olhe para o que você está desejando. Aí eu olho para o filho pródigo, olha, meu Deus, nem os servos do meu pai, eles comem tão bem lá. Aí ele, olha o que o texto diz. O texto não diz que ele está prostrado fisicamente, mas ele diz assim: ó, levantar-me-ei e meter com o meu pai. Aí ele diz: meu pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado de filho. Primeira coisa, ele enxerga. Segunda coisa, ele assume. Ele precisa assumir. O problema é que fica encobrindo a dor. A gente fica encobrindo o que está matando a gente, escondendo. E Deus vê tudo, que ele sonda, ele vê tudo. Ele sabe. Talvez eu não sei o que você passou, o que está passando, o que está tentando parar você, mas o céu, ele sonda, ele sabe. Assim como ele sabe o que é remédio para você. E o remédio, às vezes, é a gente falar.
estou mal. Não estou bem. Bom, o que é? É isso, é isso, é isso, é aquilo outro. Aquilo vai saindo da gente, irmão. Que nem vômito. Por que a gente vomita? Alguém sabe dizer por que a gente vomita? A gente vomita é o organismo, o corpo da gente dizendo assim, tem água aqui dentro que precisa sair. Você sabia? Por que a gente sente febre? É a mesma coisa, a febre é o organismo degradando contra algo do nosso corpo que não é para estar lá. O organismo contente com aquilo. A febre é isso, o nosso corpo expelindo o que não serve, brigando. Forte, né? Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Aí Deus vê que Josué não levanta de primeira. Aí Deus vem de novo e diz: Josué, já te disse eu. Ele está falando, eu volto a repetir de novo. Essa frase, eu já te disse eu volto a repetir. Por que, pastor, Deus voltou a repetir? Josué não ouviu, não? Ouviu, mas não conseguiu ter força para levantar do luto. Aí Deus vem, te levanta. Aí no começo ele diz, tenha bom ânimo. Agora ele vai dizer, tenha muito bom ânimo. Aí agora ele vai dar mais duas coisas que ele não falou no começo. Seja muito forte e seja muito corajoso. Porque Deus sabe que não depende só da força do Senhor. O homem também tem que tomar força, como fosse um impulso. Tomar impulso. Deus, ele pode te dar impulso, ele pode, mas tem coisas que, como eu falei para a galera essa semana, tem coisas que é Deus que faz. E a parte dele não é bom fazer. Mas tem coisas que a gente vai ter que fazer. E às vezes a gente é irresponsável em não fazer algumas coisas que Deus está mandando a gente fazer. Tem que tomar uma atitude. Então a gente morre. Josué, há um povo esperando você se levantar. Há uma promessa. Quando tu se levantar, eu vou fazer você e todo esse povo passar pelo Jordão. Josué se levanta. Meu Deus, coisa forte. Quando ele vai marchando em sentido ao Jordão, o rio vai regredindo. Você imagina o rio regredir? O rio estava correndo para um lado, pastor Glaucio. O Senhor fez ele regredir. O rio nasce e corre para a vida inteira para um lado. Ele fez regredir a água. E a Bíblia diz que o povo mais uma vez passou aos pés enxutos. Mas por que, pastor? Porque Josué se levantou. Porque Josué se levantou. Assim como Davi rasgou as vestes de luto e nasceu Salomão depois do luto, só nasceu Salomão porque Davi abandonou o luto e disse: bom, para mim acabou já o menino, não tem muito o que fazer, vida que segue. Aleluia. Glória a Deus. Tem outro texto para me finalizar? A Bíblia é a Bíblia que diz, no primeiro livro dos Reis, a Bíblia diz que o profeta Elias agora está lá, arrasado. E a tristeza de Elias é tão grande que a Bíblia diz, é a Bíblia que diz que ele mesmo vai parar no deserto. Meu Deus. No capítulo 19. Olha só. Verso 3. Só a parte A e B. Diante disto, Elias teve e se levantou e foi para salvar sua vida. E chegou a Beceba de Judá, onde deixou seu discípulo, abandonou, que estava com ele. E andou o caminho de um dia pelo deserto. Depois sentou debaixo de um carvalho e pedindo o quê? A morte. Meu Deus. Tira minha vida, Senhor, pois não sou melhor do que os meus pais. Depois ele adormeceu. Olha só.
A tristeza tão profunda que às vezes a pessoa não sabe porque que dorme tanto. Dorme muito, não sabe o que é. Profunda tristeza. Há tristezas que faz a gente não querer sentar na cama. Segunda coisa, a tristeza que quer fazer a gente ficar só. A Bíblia diz que ele deixa o servo. Vai ficar por aí, por favor. Nenhum profeta dava ser o seu servo. Nenhum profeta. Nessa época era muito digno. O profeta queria lavar as mãos, irmãos. O servo ia lá e lavava a mão para ele. Quando o seu senhor se sentava, o servo ia imediatamente lavar os seus pés. Você precisava nem pedir, não. E naquela época os pés ficavam bem sujos, irmão, porque não tinha o sapato que a gente usava hoje, não. A gente usa hoje em dia, não. A primeira coisa que ele faz, ele abandona o servo e se recolhe. Mas olha o que o Senhor faz, olha aí. Verso 5: depois ele adormeceu profundamente debaixo do carvalho, e eis que o anjo tocou e disse a ele: levanta-te e come. Pastor Gauss, eu conheço um pouquinho da Bíblia. Eu só conheço mais 2 textos que o anjo toca em alguém. 2. Em toda essa Bíblia aqui, eu conheço só 2 histórias que o anjo toca em alguém. A primeira, quando o anjo toca na coxa de Jacó. Ele toca. Só que ele toca de ferro. Outro anjo que toca, lá no livro de Atos, a Bíblia diz que o anjo toca em Pedro e diz: te levanta, cinge-se de tuas vestes. É os 3 únicos textos que eu conheço que o anjo toca em alguém. O céu estava tão preocupado com ele, eu sei que eu posso usar essa palavra, toca nele, levanta ele. Meu Deus. Há algumas pessoas que defendem uma teoria de depressão em Elias, por causa do medo. E o anjo toca nele e disse: te levanta e come. Ele estava sem comer, um dia inteiro andando sol quente sem comer, deserto. Porque ele sabia que ele ficando sem comer, caminhando no deserto por dias, ele morria de fome. Então o anjo na hora traz a solução para ele não morrer daquilo que ele está querendo morrer. Mas quer logo eliminar a morte. Porque o Senhor vem com cura para eliminar a morte. Meu Deus. O Senhor vem curar em cima da onde está doendo para nos maltratar, até nos levar à morte. Você sabia que tem doenças física no homem por conta de que ele vai entrando dentro de um casulo de palavras, de acontecimentos, de problemas que gera doenças. A psicologia afirma que 79% das doenças físicas são psicológicas. Eu conheço história de pessoas que estavam bem, sentia uma dor aqui, mas estava bem, trabalhando, fazendo tudo e tal, foi no médico, fez o exame, você está com câncer, o outro dia a pessoa está arriada, acabou, depois dali, aquela palavra, já era. Até ela não saber, ela estava ali, ó, o corpo dela e a mente dela guerreando com a dor, suportando. Ela descobre o problema invade a sua mente, aquilo fica ali, ó, com um martelo. Aí ela vai alimentar a vida, como ela estava alimentando antes, ela alimenta agora o problema. E o problema consome ele, ou ela. Brigas, discussões, está tudo aqui, ó. Está tudo aqui. Aonde, pastor? Nós somos um ser tricotômico. Tricotomia pura. Corpo, alma e espírito. O corpo físico, isso aqui, carne. Espírito, o espírito vivente é o que a gente morrendo com Cristo ou sem Cristo volta direto para Deus, tá? A única coisa que volta direto para Deus, independentemente da nossa servidão, é o espírito de vida. Caiu. Ei, por isso, pastor, e a alma? A alma é um receptáculo, ela é uma caixa, como a caixa forte, a caixa preta de um avião. Tudo fica concentrado lá dentro. Tudo fica
está lá dentro. Tudo. E tem duas formas da gente resolver problemas da alma. Bora aí. Duas formas. Primeiro, a gente procura alguém que é especialista, que deu essa sabedoria para o homem, para ele entrar em portas que você não dá acesso a ninguém. Psicologia. Você vai no homem e ele vai entrando nas brechas, pif, achando até achar o problema. Ou os problemas. Tem gente que está morrendo, pensa que é por uma coisa atual, mas é coisa do passado, que é a pior coisa que tem. Deixa eu dizer, às vezes você jura que está te matando é uma coisa que está acontecendo agora. Você está pensando aqui. Tem gente que acha que está morrendo por uma coisa que está acontecendo agora. Falta de dinheiro, discussão com alguém, qualquer coisa. Você acha que o que está acarretando, o que você está sentindo, é o que você está sofrendo agora. Só que quando o Senhor ou o homem acessa as portas da sua vida, da sua alma, percebemos que o que está agora, Kelvin, é só a ponta do estopim. Tem muito mais coisa oculta e escondida que a gente vai ali, ó, jogando dentro do receptáculo, que é o que? A alma. Que a gente chama de coração. Ai, estou com meu coração machucado. Não, é a alma. Só jogando dentro. Qual é a segunda forma, pastor, de acessar isso? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele acessa, irmão. Ele vai no mais profundo abismo da gente e resgata a gente. Porque às vezes a gente cria uma casca. A Bíblia diz em Atos do Apóstolo, de um homem, tinha poder. A Bíblia diz que ele mandou fazer para ele uma roupa prateada, para quando ele andasse na rua, o sol refletisse na sua roupa e as pessoas dissessem: isso aí é um Deus. E a Bíblia diz que ele muito se engrandecia. E sabe a que a história termina? E ele foi comido de bicho. Pastor, por que ele mandou fazer a roupa? Porque a roupa escondia o que estava dentro. O que estava dentro era podre. Assim como Naamã usava armadura, usava aquelas túnicas, aquelas coisas, ninguém sabia fora, só sentia o mau cheiro. Mas dentro a mulher sabia que ele tirava aquela armadura, tinha uma pele podre. Mas Deus levantou cura dentro daquela casa de Naamã. A menina chegou sorrateiramente e disse: minha senhora, eu sei de um homem lá em Samaria que se ele orar a Deus, meu Senhor vai ser curado. Então nós podemos resolver nossos problemas com o homem e também podemos solucionar com o Senhor. Deus utiliza da boca de homens na terra para curar o nosso receptáculo. Pastor, porque chegar aonde? Ninguém Elias procurou. O Senhor foi lá e enviou um anjo. Toca nele. Aí o texto diz, eu fechei, né, a Bíblia? O próximo versículo diz que o anjo tocando nele pela segunda vez disse: te levanta, come, Elias, porque ainda há muito que tu caminhar. Senhor, qual é a missão? Eu vou levantar o homem, o profeta, vai lá, eita glória, e unge ele. Levantou Eliseu, que foi maior do que ele. Mas por que, pastor? Porque ele levantou. Aleluia. Quando a gente se levanta, irmão, já era. Glória a Deus. Eu amo essa mulher porque ela sabe quando eu não estou bem. Isso é bom. Quando a gente convive com alguém que sabe que a gente está bem. Ela fala: meu filho, te levanta. Meu filho. Ó, e precisa de pessoas que empurram a gente. Porque para puxar a gente tem muito. E eu vou dizer para você, para me encerrar minha pregação essa noite, a palavra profética essa noite para você é: te levanta. Aleluia. Te levanta em nome de Jesus. O céu está contando com a gente. Não deixa nada dominar você. Se algo está dominando você, joga isso fora. Joga isso fora.
Sabe que está mexendo com você, joga isso fora. Para de estar alimentando o que está te matando. Para de estar alimentando o que está te matando, irmão. Para. Eu sei. Sabe quando é que começou a eutanásia animal? Sabe por que começou a eutanásia animal? Foi por causa de doença, não. Foi por causa de animais incontroláveis. Criaram a eutanásia para animais incontroláveis. Que tinham, as pessoas utilizavam como animais, tentavam adestrar e não conseguiam. Mas sabe que é a única forma de resolver? É eutanásia. Porque senão ele vai matar você. Mas Deus dizendo para nós, tem coisas que você tem que matar antes que te mate. Tem coisas que você tem que arrancar antes que ele arranque a sua vida. Irmãos, eu acho lindo, eu estou totalmente a favor, vou abrir aqui um parênteses de um assunto bem direto para a gente, bem direto. Inclusive, a minha mãe liberou uma palavra muito poderosa aqui em nossas vidas, mas eu digo com vocês. Nós estamos em uma crise política nunca vista no nosso país. Mas, gente, dizer uma coisa, não deixa a crise política dominar você, não. Sabe por quê? Porque quando Samaria estava tombada em inimigo e o rei rasgou as vestes, ele estava dentro do quarto, com um monte de homem de Deus, esperando Deus falar para ele profetizar. E ele não se envolveu com a política. Por quê? É porque ela é suja, pastor? Não. É porque Deus não escolheu ele para ela estar passando a favor da política. Ela levantou o outro. Só que o outro rasgou as vestes. Pastor, você está dizendo, o que é problema seu, se meta. Agora, o que não é problema seu, não se envolva. Isso não vai te matar. Nós já temos muitos homens de Deus envolvidos com a política lá dentro, que só misericórdia de Deus para dar vida para aquele homem, porque era para estar tudo de morto. Não está por quê, pastor? Porque foi Deus que levantou ele lá dentro. E nós, pastor, a gente só olha, se meter, não, você vai morrer. Você vai se meter em coisa que não é para você meter, você vai morrer. E tem guerra que não é sua. Sabe o que Davi fez? O diabo falou para ele, vou conjecturar, Davi, tu quer aquela mulher? Quero. É fácil. Mata o esposo dela. Mas vou matar ele como? Ele é um ótimo guerreiro. Ele é ótimo na posição dele. Troca de posição. É mesmo. Chamou o líder do exército. Vem cá. Sabe o que é o Urias? Sei. Ele é soldado da onde? Ele fica na retaguarda. Então bote ele na frente. Porque ele não era bom em defesa, ele era bom em ataque. Só aqui, ó. Só entrar, só. Bota ele bem na frente assim, na primeira delegação. Quando o inimigo veio, o primeiro a morrer. Porque ele não sabia batalhar onde estava sendo colocado para batalhar. Tem guerra que não é sua. Aí você tem que se meter. Por que tem gente que anda com o pastor que rapidinho se desvia? O diabo ele vai em cima de quem anda com o pastor. Por quê? Porque tem gente que anda com o pastor que quer pegar a dor do pastor. Ele vê o pastor passando por algumas coisas, traição e tal, e fica com raiva das pessoas, pega o pastor. Gente assim. Aí ele vai, ó, meu Deus, ele fica indignado porque a pessoa traiu o pastor, fala mal do pastor, ela fica indignada. Mas problema seu, cara. Coisa de pastor é de pastor. Coisa de ovelha é de ovelha. Coisa do governo é do governo. Ore, mas não se meta. Isso vai matar você. Eu olho lá, vejo lá aquele rapazinho lá, um jovem que Deus levantou, que também que ele levantou ele, eu oro por ele, Senhor, para esse menino. Dá sabedoria para esse menino, já sabe fora desse assunto. Aqui já está bom, meu. Agora eles e Deus lá. Sabe por quê? Porque eu te mostro a Bíblia Sagrada. Poucos homens, unidades de pessoas se levantando em favor do governo. Os homens de Deus normalmente estavam orando, intercedendo. No meio, não. Poucos são os que se levantam, estão no meio. Poucos. Por isso Deus levantou Josué. Foi o primeiro político bíblico da terra que foi lá e se meteu, botou a cara e mudou tudo. Deus criou no Egito o governo. É histórico, marcado histórico. Os historiadores até hoje ficam impactados. O Egito funcionava de um jeito. Do nada, Deus criou uma coisa dentro do Egito chamada governo. Do nada. Sendo que o Egito nem conhecia o que era um governador. Mas Deus colocou essa palavra dentro do coração do faraó. A partir de agora você vai ter um governador. Diga aí. Deus, quem foi que criou, pastor, a política? Me perdoe, irmão. Você diz que é no campo? Foi Deus. Foi o próprio. Levantou o governo. Foi Deus.
E rei, pastor, quem foi que levantou? Aí foi o povo. Até então o governo foi Deus, os juízes foi Deus, o rei, que levantou o rei foi o povo. Te mostro na Bíblia. A Bíblia diz que o povo clamava: precisamos de alguém para nos direcionar. Mas tinha um, Samuel, legislador. O povo queria alguém sentado no trono. Deus falou: vai lá, José, o povo está pedindo um rei, dê a eles. Quem é, Senhor? Eles escolheram lá. Quem é? Saul é o nome dele, vai lá. O povo escolheu, aí virou de cabeça abaixo. Aí o Senhor, vocês estão vendo? Samuel está vendo? Estou. Agora eu vou me meter. Mas quem vai lutar sou eu, segundo o meu coração. Agora sou eu que estou. Glória. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Tem coisa que você se meter, irmão, não se mete. Tem guerra que não é sua, não se mete. Você vai morrer. Você vai adoecer. Josué, Senhor, qual é a minha missão? Leva o povo para tombar a terra prometida. Ponto. Mais nada, o resto é comigo. Senhor, essa muralha, Senhor, a gente faz como? Bate com o martelo? Cria carros para quebrar essa muralha? Eu disse: não, manda o povo marchar em silêncio. No último dia, toque chofares, oh glória. Toque chofares, mas diante deles coloca sacerdotes com a arca da aliança, que simboliza a minha presença. Na última volta, gritem que eu colocarei as muralhas por terra. Minha missão qual é, Senhor? Só manda. Eu faço. Essa é a missão. Não é para bater em parede, não é para puxar martelo, não é para xingar ninguém. Só manda o povo marchar. Você está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo o que eu estou falando? Fique de pé. Tem coisa que está te matando, tu não está vendo. Ai, Deus. Mas o céu manda a gente se levantar. O céu manda a gente se levantar. Ô, Lorena, eu vou te confessar uma coisa. Há um ano atrás, tinha algumas coisas dos outros que me estavam me sufocando, me matando. Aí um dia eu fui orar. Senhor, eu dou conselho, eu oro, eu ligo, faço chamado de vídeo, fico 1 hora, 2 horas fazendo outra pessoa. Esse sistema não muda. E Deus disse: quem foi que falta para se meter nisso? Eu mandei te fazer uma coisa por isso? Não, Senhor, saia desse assunto e deixa lá. Aí eu saí. Kelvin, quando eu me retirei de alguns assuntos minha saúde mental, meu coração só vivia triste, só vivia amargurado, triste. Que via a situação dos outros, fulano, que briga com ciclano, que não fala com Beltrano, e eu aqui batendo no meio, aqui, ó, tiroteio. Um fala do outro fala do outro para mim, eu fico aqui, ouvindo de um, ouvindo de outro. A gente não sabe, né, de que lado fica às vezes, a gente quer pastor, tem que ser neutro. Aí o Senhor disse: não ouça mais e saia fora desse assunto. Eu vou resolver. Aleluia. Eu vi uma pessoa adoecer perto de mim, nosso meio adoecer. Minguando. Eu já sei, vou botar a mão na cabeça. Que eu já vi. Vou repreender o mal, você vai ficar bem. Deus falou: coloque a mão na cabeça. Quem vai ficar doente é você. Mas Senhor, é só botar a mão, só vai ser sarada. Se eu quiser sarar, se eu não quiser, passa para ti o problema. Eu falei: pô, então eu não vou orar. Deus disse: não toque. Tinha um casal para mim, um tempo desse, pastor lá na minha casa, que foi, briga todo dia, contando todo dia, e a visão de pastor é: preciso ir nessa casa, orar lá dentro. Deus disse: não vá não, nessa casa. Esse casamento vai virar uma bagunça, porque quem está lá dentro sou eu, fazendo assim no meio dele, bagunçando eles para ele ver se eles viram a gente, para ver se eles se convertem de verdade. Eu vou humilhar eles. Deuteronômio 8. Eu levei o povo ao deserto a ponto de os humilhar. Foi o Senhor que levou, foi o diabo não. Aí eu falei: Jesus, então não vou. Não vá, não se meta. Então tem coisa que vai, se você se meter, você vai morrer. Vai dar problema. Porque tem muitos filhos que hoje em dia têm um casamento destruído, porque lá atrás os pais se separaram e estão se metendo no relacionamento dos pais. Aí hoje em dia não consegue ser feliz com ninguém. Porque anda com isso dentro ainda, a guerra entre o pai e a mãe. Ela não consegue ser feliz com o casal. Você está entendendo? E normalmente as pessoas que têm alguma ferida que não foi curada lá atrás, ela quer curar dos outros, como se fosse um subterfúgio para ela.
Ela quer tentar ajudar o casamento dos outros, só que ela não ajuda nem o próprio casamento. Você está entendendo o que eu estou falando? Quer, não é dela. Feche os seus olhos. Eu sinto o Senhor aqui. Eu sinto Jesus aqui. Ele está aqui. Ele está aqui para curar a gente. Ele está aqui para curar a gente. Ele está aqui. Coloca o hino aí, pastor. Ele está aqui para envolver a gente. Ele está aqui para levantar a gente. A gente fica se metendo nas coisas dos outros, fica carregando problema com a gente. Abandona isso. Pega essa sacola cheia de porcaria e joga fora. Pega essa mochila cheia de problema dos outros e joga isso